porque lá tem mais facilidade de conseguir grana, né? O centro do poder está lá. Então eles automaticamente podem fazer uma pesquisa, tá? Cidades mais ricas, mais povoadas e com melhores índices de educação, vocês vão ver que Brasília vai aparecer. Então, ser o centro político, o centro econômico, dá força. Naquele momento, no Rio de Janeiro. Então, as regiões ali perto, elas tinham mais atenção. As regiões mais distantes, elas não tinham tanta atenção. E o que significa não ter tanta atenção? Detalhe, vamos entender. O Brasil era um país novo, certo? O primeiro período presidencial foi conturbado, quer dizer, a estrutura do Estado, quando eu digo estrutura do Estado, por exemplo, hoje, teoricamente, nós temos uma estrutura aqui, que é o próprio Estado, que teoricamente dá diretrizes de como deve, diretrizes, leis, enfim, e dá um certo suporte, na teoria, do ponto de vista da saúde, da educação, da segurança, do transporte. Teoricamente tem essa estrutura. Hoje, tinha essa estrutura naquela época? Vocês acham que os caras conseguiram montar essa estrutura no meio daquela bandalheira, daquela zona, vamos dizer assim, que foi o governo do Dom Pedro I? Não. Então essas regiões aqui, elas se sentiam largadas de mão, as estradas eram horríveis. O dinheiro principal dos impostos ficava na região sudeste. Então essa galera estava ferrada. Então, por mais que nós tivéssemos, por exemplo, cabanagem e balaiado, no geral a gente costuma dizer que são revoltas populares, mais do povão. A Sabinada, vamos chamar que era uma revolta da classe média. A Farroupilha, ela é uma revolta da elite, certo? E a dos Malês, ela é muito específica, porque ela foi uma revolta de escravos. Só que no caso aqui dos escravos, não eram quaisquer escravos, eram ainda escravos muçulmanos. Um caso muito específico, assim, né? Como assim, escravo muçulmano no Brasil? Porque muitos escravos eram de regiões da África que tinham o islamismo lá como base. Então eles chegaram no Brasil ainda, obviamente, professando o islamismo, certo? E boa parte dessa galera acabou vindo para a região lá da Bahia, e muitos desses vão se identificar. Então, diferente daquela ideia que a gente vai ter, das religiões afro, né, entendendo? O religião afro lá, o vinculado lá, o banda, por exemplo, candomblé, boa parte da África naquela época era muçulmana, principalmente o norte da África era muçulmana. Não tem nada a ver com a ideia de candomblé. A religião afro é meio complicada. Mas enfim. Então, não interessa se é do povão, se é da classe média ou é da elite. Toda essa galera que está se sentindo deixada de lado, porque não tem atenção do governo federal. Então, e mais, naquele momento, pela legislação, o poder estava lá no Rio de Janeiro, e mesmo os regentes, tá? Eles usavam desse poder para beneficiar principalmente aquela região. Então, eles queriam atenção, eles queriam autonomia. O que significa autonomia? Poder de decisão deles, tá? Vamos pegar um exemplo, teoricamente aquela que vocês mais conhecem, que é a Revolução Farroupilha. Por que estourou a Revolução Farroupilha? Como bons gaúchos que são, o que aconteceu na Revolução Farroupilha? Porque nós, gaúchos, defensores pela liberdade, nos unimos contra um governo opressor. Não. Porque tinha uma galera, nos casos que eu falei que é uma revolta de elite, uma elite que naquele momento, vinculada a quê? A questão do charque, a questão do pecuário. Charque era comida para quem? Não, para escravo. Sério. Charque. Rico pegava o boi, mandava matar, tirava a costelinha, tirava a picanha e passava. Era escravo que comia charque. Hoje os ricos para comprar um charque, obviamente que é mais carinha a coisa. Por quê? Porque tem menos charque ali no mercado. Como tem menos charque produzido hoje, automaticamente o preço dele subiu. Mas naquela época, charque era rodo. Vocês já viram, não sei se vocês já viram alguma imagem, tem fotos inclusive, né, de algumas charqueadas antigas em que eram pátios enormes assim, produção de charque, as mantas de charque.
Basicamente eles retiravam a carne do gado quase que inteira, salgavam e deixavam na cerca, pendurado, para secar, né? O processo de desidratação. Então o charque era produzido em larga escala aqui para nós. Se era produzido em larga escala, ele era barato, mas era comida de escravo. Então o estanceiro não comia charque. Vocês acham que se pagava bastante para comida de escravo? Os caras que tinham escravo queriam gastar dinheiro com eles? Não, porque o preço do charque era barato. Então o cara que lidava com o charque, ele ganhava bastante, porque ele vendia bastante, certo? Tinha demanda, porque obviamente tinha bastante escravo, automaticamente tinha, né? Claro que não era só escravo que comia, né? Teoricamente uma população mais pobre também acabava comendo, mas não que fosse comida de elite. Não era. Parece, hoje, mas naquela época não era. Então o cara ganhava porque vendia bastante. Ele vendia na quantidade, ganhava na quantidade. Mas tem um detalhe: como não era importante, vamos dizer, para o governo federal a produção de charque, mas para o governo estadual, para a elite do Rio Grande do Sul, era importante. O governo federal não. Então, por exemplo, eles queriam ganhar grana. Como é que o governo ganha grana? Os impostos. Então eles aumentaram impostos, e um dos impostos que aumentou foi o do sal. E o sal é básico para o charque. Significa o quê? Que o estancieiro teria que gastar mais para produzir o charque. Só que aquele mesmo charque que a galera não ia querer pagar mais, então ia perder dinheiro. Captou? Então eu me indignei, eu estancieiro vou me indignar, porque vai aumentar o custo da produção de charque. Mas a galera lá que compra não vai querer pagar mais, porque é comida de escravo. Então a galera se indigna com o governo federal. E é desta indignação que a galera, então a elite daqui, ela quer o quê? Autonomia. Essa autonomia, inclusive, com o apoio do governo federal, para que eles diminuíssem o custo de produção de charque, por exemplo. E mais, naquela época, os estados tinham o governador, que na verdade era o presidente da província, existiam os estados, eram as províncias. Então tinha o presidente da província que equivale ao governador do estado. Ele era escolhido pelo governo federal, não pela galera aqui. Era uma indicação. Então o pessoal daqui queria escolher o próprio governador. A ideia de autonomia, certo? Quer dizer, se lá a independência do Brasil foi baseada na ideia da autodeterminação dos povos, é a mesma coisa aqui. Os gaúchos queriam ser autodeterminados, no sentido de definir quem seriam os seus governantes. Mas esse desejo de autonomia, esse desejo de tensão, está em todos eles. Se a elite estava ferrada no Rio Grande do Sul, imagina o cara que morava nas cabanas. Morava lá na beira dos rios, ferrado, que produziam balaio. Então, quer dizer, esses dois aqui, claro, a balaiada, por exemplo, até vai ter um apoio dos setores de elite, por exemplo, mas os nomes das revoltas, inclusive, estão vinculados a setores bem populares, inclusive elas foram até mais radicais, por isso, inclusive, morreu um legenda. Inclusive, o tal do Duque de Caxias, depois, ele ganhou o título de Caxias, porque ele matou um grande de gente lá na balaiada, numa cidade chamada Caxias, no Maranhão. Ele veio do Caxias dele. Mas enfim, tá? Então quer dizer, por trás delas, o que me interessa é isso. Havia um descontentamento muito forte por não ter atenção do governo central e um desejo de autonomia, que era maior ou menor dependendo da situação de quem estava lutando. Quer dizer, o povão que está ferrado tem um desejo de mais mudanças. Aqui não precisavam ser tantas mudanças. Aqui se discute o final da escravidão. O que vai se discutir o final da escravidão? É um dos temas mais controversos da Revolução Farroupilha, que boa parte dos líderes farroupilhas tinham escravos. E um detalhe, essa que se radicaliza, a Revolução Farroupilha se radicaliza, né? Por quê? Porque tem um determinado momento dela em que, mais do que se rebelar, eles se separam. Quer dizer, a bandeira do Rio Grande do Sul não é bandeira de um estado. Hoje é, mas é bandeira de um país. O que está escrito na bandeira do Rio Grande do Sul? República Rio Grandense. É um país. Um país que surgiu lá em... A Revolução foi de 1835 até 1845, que foi a maior de todas elas. Mas a ideia não era se separar. A ideia não era brincar
brigar com o governo do Império, vamos dizer, e se separar. Mas daí teve um determinado momento que a galera lá venceu uma batalha, ficou tão entusiasmada, vamos vencer esses loucos, vamos se separar de uma vez. Então lá em 1836 eles declararam independência. E surgia a República Rio-Grandense, quer dizer, a proclamação de uma república dentro do Brasil, que era o medo da galera. Tanto que surgiu a república e se separa, que era o medo da galera lá na independência, que se acontecessem repúblicas, o país se fragmentaria. E aí tem até uma outra que eu acabei passando batidão lá no próprio primeiro reinado, que teve a chamada Confederação do Equador, que foi outro país que surgiu no Brasil, lá no Nordeste, que foi chamada Confederação do Equador. Então, algumas revoltas traziam essa ideia, inclusive, de se separar. Não era o desejo da elite, mas como eu disse, no meio do caminho lá, os caras. Teve um porra-louca lá, que era o general Antônio Neto, que ele era mais porra-louca de todos lá, e decidiu se separar. O que me interessa, volto a dizer para vocês, é que todas essas revoltas aconteceram mais ou menos dentro do mesmo contexto. Tá? Quer dizer, entre 1835 e 1840, todas essas aqui foi 35 e 40. No Rio Grande do Sul passou, foi até 45. Mas todas essas outras aqui foi entre 1935 e 40. Boa parte do país estava envolvido com revoltas. Como eu disse para vocês, desejo de autonomia, desejo de mais atenção por parte do Estado, enfim. Ok? É isso que eu quero que vocês tenham claro. O que está por trás delas. Esta aqui, ó, uma certa atenção, né, para a revolta dos manês, porque, como eu disse para vocês, ela foi uma revolta de escravos e que teve uma certa repercussão no Brasil, apesar dela ser muito localizada, que foi na capital da Bahia, no caso Salvador. Por quê? Porque ela foi uma revolta de escravos que queria a libertação deles, não de todos os escravos, mas do grupo deles, que era um grupo muito específico, que eram os manês. Mas é claro que no decorrer da rebelião eles conseguem o apoio de outros escravos que vão aproveitar a ideia, né, de falar da ideia de acabar com a escravidão no Brasil. Então, numa prova do Enem que tem muito essa preocupação, né, com a questão inclusive um dos temas, que é a questão da discussão da abolição da escravidão, né, no Brasil, a revolta dos manês é uma pedida, pode aparecer. Tá? Obviamente, porque os escravos, claro, que escravos muçulmanos, beleza, mas o que está na essência de uma rebelião de escravos? Qual é o principal desejo deles? Liberdade, acabar com a escravidão, é a base. A diferença é que é um grupo muito específico, mas a essência de uma rebelião de escravos é justamente discutir a questão do fim da escravidão no Brasil. Ok? Enfim, trocentas revoltas estouraram. E aí, se o primeiro reinado já estava bagunçado, cara, o período regencial foi mais bagunçado. Qual foi a tentativa, qual foi a forma que eles encontraram para tentar pacificar o povo, juntar toda essa galera e tentar resolver isso aqui? Oi? Só estou meio surdo. Colocaram um novo comandante, quer dizer, quem está governando não está dando conta da coisa. Então nós precisamos de alguém que dê um jeito de resolver isso. Porque, querendo ou não, a ideia, no geral, é que o governo tem que resolver. Quer dizer, por isso que, inclusive, eles mudaram a ideia do que seria uma regência trina, de 3 pessoas, para ser uma regência de uma só pessoa. Mas esta pessoa também não conseguiu. Então, qual era na cabeça deles a única solução? De alguns, de um grupo, inclusive, que defendia que a única solução era ter um rei. Precisamos do rei, só o rei, só a figura do rei que é capaz de unir de novo todos os brasileiros. Aí que surge o chamado Clube da Maioridade, que vai ser o quê? A galera que vai definir que era importante, naquele momento, antecipar a posse do Dom Pedro II. Uma discussão que também fazemos hoje, que é a questão da maioridade penal. Né? Tem uma discussão, né, que quer dizer, reduzir dos 18 para os 16, né? Essa discussão
volta e meia aparece por aí. Quem sabe, tema de prova, não sei, hoje até não se discute tanto, mas é um tema que teve uma época que ganhou bastante repercussão. A ideia de que a idade tem que ser diminuída, a maioridade ela tem que sair dos 18 e para os 16. Foi o que nós tivemos, basicamente. Foi a forma encontrada para botar o Dom Pedro II no poder. Porque a lei era clara, ele tinha que assumir quando fosse maior de idade, e a maioridade naquele momento era 18 anos. O que eles fizeram? Eles anteciparam a maioridade. E aí, em 1840, aconteceu o chamado golpe da maioridade. Golpe por quê? Porque eles alteraram a legislação, fizeram um negócio lá para garantir que o Dom Pedro II pudesse assumir como imperador, mesmo não tendo 18 anos. Quantos anos ele assumiu? 14 para 15, quase 15, mas tinha 14 ainda. Então, quer dizer, com 14 anos, ele conseguiu assumir como maior de idade. Foi um golpe, eles mexeram na legislação, para que então, em 1840, vamos arredondar aí, né? Com 15 anos, mas é 14 é pouco, tá? Com 15 anos, o Dom Pedro, que agora vai ser o segundo, pudesse assumir. Então, naquele momento, eles vão ver, né, que todas essas revoltas, elas poderiam resultar, e a Revolução Farroupilha acabou, como eu disse, com um determinado momento, radicalizando e separou. Claro que só um detalhe, quando a gente fala, o Rio Grande do Sul se separou em relação ao resto do Brasil, na verdade, não é verdade. Na verdade, não é verdade. Não foi o Rio Grande do Sul, foi uma parte do Rio Grande do Sul. Vamos considerar isso aqui o Rio Grande do Sul. Isso aqui é o Rio Grande do Sul, certo? O que foi a República Rio-Grandense? Esse país que foi criado. Quer dizer, por exemplo, Porto Alegre foi capital dos Farroupilhas? Não, Porto Alegre nunca foi capital Farroupilha. Por quê? Porque ela continuou sendo fiel ao governo do Império. Então nós tivemos lá Piratini, por exemplo, Caçapava, que foram capitais, mas não Porto Alegre. Tanto que está no brasão de Porto Alegre, escrito lá, a muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre. É uma designação lá que está no brasão da cidade de Porto Alegre. Muito leal, não, leal, muito leal está na Cruz Alta. Leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Por quê? Porque ela foi leal ao Império. E aí eu pego o gancho para justamente, o que está escrito na bandeira de Cruz Alta? É que eu falei agora um pouquinho. Lá tem bandeira. Sim, lá tem bandeira, meu jeito. É um símbolo que nos une. Nós somos cruzadores. Amamos essa pátria. Muito leal cidade do Divino Espírito Santo da Cruz Alta. Isso está escrito na nossa bandeira. Por que é escrito na bandeira de Cruz Alta a muito leal cidade? Porque Cruz Alta não foi Farroupilha. Cruz Alta foi do Império. Se vocês voltassem no tempo, vocês não seriam Farroupilhas, vocês seriam do Império. Teve alguns momentos que Cruz Alta se vinculou ao Império, à causa Farroupilha, mas na maior parte do tempo, que da Cruz Alta não fez parte da chamada República do Brasil. Quer dizer, quando a galera comemora o Rio Grande do Sul e a Revolução Farroupilha, a maior parte dos caras que comemoram não foram farroupilhas. A maior parte das cidades não eram farroupilhas. Por quê? Porque era da elite estancieira. Os criadores de gado. Os criadores de gado moravam aqui, ó, na região da campanha. Vamos lá, a galera que morava aqui não estava interessado no charme. Não eram os produtores de charme. Tá? Então, um errinho básico da história é que não foi do Rio Grande do Sul que se revelou. Foi uma parte do Rio Grande do Sul e uma parte pequena. Nós, os altenses, no geral, não fomos farroupilhas. Mas voltando, esquece disso aqui, mas só para simplificar para vocês que no momento que se radicalizou e se separou, né, do resto do Brasil, a galera ficou com medo que em outras revoltas a ideia aparecesse também e o Brasil se fragmentasse. Então,
na ideia da unificação do país, a figura do imperador era fundamental, que é o que está por trás do chamado clube da maioridade. Eles arquitetaram um plano, fizeram toda uma negociação, que ele tem que ter uma negociação política, pá, conseguiram lá, 1840, golpe da maioridade, Dom Pedro II passou. Bueno, esse é o governo que mais aparece na prova do Enem, se for pensar do Império. Por quê? Porque tem um detalhe. O governo dele foi de 1840 a 1889. Quer dizer, durou quantos anos? 49 anos. O Dom Pedro I foi 9. Pedro Regencial foi 9. Ele ficou só 40 anos a mais. Um cara ficar 49 anos no poder, tipo hoje, que é outra coisa que vocês daqui a pouco veem aí, em determinado lugar tem um cara que está 30 anos no poder, né? Tem toda uma discussão hoje para retirar essas pessoas que ficam muito tempo no poder, porque no geral, eu costumo dizer, para você ficar um tempão no poder, ou tu é muito bom ou tu é muito ruim. Tu é muito bom porque tu faz coisas que agradam as pessoas e as pessoas querem que você fique. Ou tu é muito ruim porque tu mata todos aqueles que querem que tu saia, né? É uma forma de se manter no poder. Eu posso agradar vocês, né? Eu quero ficar mandando em vocês. Eu tenho duas formas básicas. Ou eu vou fazer coisas para agradar vocês, mas deixa o cara mandar, né? O cara está sendo legal para nós. Ou ela começou a achar que eu tenho que sair, eu mato ela e vou matando todos aqueles que acham que eu tenho que sair e continuo ficando no poder. E aí ele que está aqui pode até pensar, mas ele vai ficar quietinho e não vai morrer. Tá? Então são fortes. Mas enfim, o Dom Pedro II, se eu tivesse que encaixar, ele ficou 49 anos porque era bom ou porque era ruim? É claro que é complicado dizer bom ou ruim, tá? Mas é só para vocês terem uma noção de que ele não ficou 49 anos no poder como um ditador, como um rei, vamos dizer, absolutista. Não, os 49 anos de poder do Dom Pedro II foram marcados, né, por uma certa tranquilidade, e essa é uma das grandes características do governo dele, um período de estabilidade. E ele vai ter dois tipos de estabilidade que são fundamentais, né, para um cara ficar um bom tempo no poder. Obviamente, estabilidade política. Quer dizer, no governo aqui, o rei não manda sozinho, tem pessoas que dividem o poder com ele. Então ele tem que automaticamente agradar ou dar um jeito de fazer com que essas pessoas estejam do seu lado. Certo? Quer dizer, eu sou um cara que agrada uma parcela da população, mas a grande maioria está indignada comigo. Eu fico todo esse tempo no poder? Não, eu tenho que negociar para garantir que a maioria das pessoas queiram que eu fique. Só que tem um detalhe, como eu disse para vocês, o povão votava? Não. Então com quem que ele tem que negociar? É com quem tem poder político, quem pode votar, que é com a elite. Então o que ele faz? Ele puxa a elite do lado dele. E ele puxando a elite do lado dele, ele consegue estabilidade política. Mas nem o governo consegue ficar tanto tempo no poder se, além de questões políticas, não tem principalmente questões econômicas. Vamos lá. Se a economia não vai bem, a galera sempre fala o governo. Então o Dom Pedro II ele teve, não vou chamar sorte, porque eu não gosto da palavra sorte, mas ele teve, vamos dizer assim, um contexto, um conjunto de coisas que favoreceu o governo dele. Tá? Parte vinculada à estratégia dele, parte vinculada a um momento que começa a se desenvolver no Brasil. E aí sim, a galera que falava do café é aqui. O café vai trazer a grana que ajudou o governo do Pedro II. A grana do café ajudou o governo dele e afundou o governo dele depois. Nós vamos ver isso. Tá? Então o café é fundamental, né? No segundo reinado, a partir do segundo reinado, pelo menos até 1930. Basicamente, a galera que começa a crescer neste período é a mesma que vai estar por trás da proclamação da República e do controle do Brasil nos primeiros 40 anos da República. Essa galera aqui. Ok? Então, isso aqui.
é a base do governo Dom Pedro II. Diga. Como é que estava as coisas em Portugal em relação a isso? Cara, Portugal naquele contexto lá estava mergulhado em rebeliões. A Europa daquela época, tentando explicar. Rinite, você explicou bem, não tem Covid. Tá? A Europa, 1848, foi um ano chamado as Revoluções Liberais da Europa. Portugal foi afetado por isso. Tá? Então estava convulsionada a coisa. Só que ao mesmo tempo em que lá na Europa uma série de rebeliões estavam acontecendo, é o momento que no Brasil as rebeliões estão diminuindo. Até teve uma rebelião em 1848 no Brasil, que é chamada Revolução Praieira. Teve no Brasil, no mesmo ano, né? Mas ela foi uma rebelião pequenininha e, digamos que, foi contornada bem tranquilinho pelo governo do Pedro II. Tá? Então lá em Portugal a coisa estava feia, tanto que um tempo depois, em Portugal mesmo acabou sendo uma monarquia e foi implementada a república. Você falou que o Dom Pedro I lá, voltou para Portugal. Ele saiu, digamos, um dia pro outro, porque aqui eles queriam a cabeça dele. Isso. Mas e lá, porque ele não quis voltar na hora. E lá como é que foi a recepção dele? A filha dele conseguiu chegar ao poder lá. O pai da rainha. Só que ele chegou lá e morreu 2 anos depois. Então, não durou muito tempo. Ele foi no país. Hã? Ele foi no país. Não. Logo que ele chegou lá, porque digamos que ele saiu do Brasil assim com uma deixa. Até porque o Dom Pedro I, teve uma novela tempos atrás que mostrava, ele era um cara, tipo, festeiro, né? Um cara que a galera encontrava nas tarjetas, podre de bêbado, porque você está amando. Então isso ajudou também no processo lá de desgaste. O cara lá foi chegou no lugar e acabou morrendo. Mas de doença. Tá? Mas voltando aqui. Então, 2 coisas básicas que são importantes que vocês entendam como que se conseguiu essa estabilidade política e como se conseguiu essa estabilidade econômica. Primeiro, essa estabilidade política. Temos para vocês que a política nesse momento era controlada pela elite por causa do voto censitário. Então, o Dom Pedro II foi fazer um acordo com a elite. Então, a gente costuma dividir o governo do Dom Pedro II em 3 momentos. Tá? A gente costuma dizer. Então, o primeiro momento, vamos chamar assim, o momento da organização, da consolidação, ou melhor, essa organização, vamos chamar de consolidação, depois a consolidação. Organização e consolidação. O período da conciliação e o período da crise, que obviamente se o governo dele acabou, em algum momento teve que começar uma crise. Quando ele assumiu com 14 anos, a princípio eu acho que mais novo que todos vocês aqui. Tem alguém aqui que tem 14? Acho que não, né? Alguém? Não? Beleza. 15? Com 15? Não. 16? Ele vai aparecendo, galera. Mas tenta imaginar hoje um gurizão de 15 anos sendo considerado o cara mais poderoso do Brasil. O que vocês fariam como governantes? Festeiro liberado, né? Coisas do gênero. Só que tem um detalhe: este gurizão, quando o pai dele saiu em 1831, tá? Ele tinha lá 5 anos e foi abandonado. O pai dele foi embora para Portugal. A mãe dele tinha morrido. Morreu um tempo antes, inclusive tem desgosto lá pelas coisas que Dom Pedro perguntava. O cara foi abandonado. Imagina uma criança que foi abandonada por 5 anos num outro país e o pai dele foi embora. E essa criança recebeu a missão de se preparar para ser o próximo rei do país. Cara, ele não teve infância, na verdade. Ele foi preparado, a partir de 5 anos, basicamente, ele já foi educado, né, todo o processo de alfabetização dele já para ser um rei. Então, esse gurizão, quando tinha lá seus 14, 15 anos, né, ele não era um adolescente, até porque naquela época não existia a noção de adolescência. A adolescência foi no século XX.
Ele era um gurizão que sabia falar várias línguas, que entendia de política, de economia, de diplomacia. Para você ter uma ideia, o Dom Pedro II vai ser considerado um dos caras mais inteligentes do mundo do século XIX. Uma das coisas que vai marcar na biografia dele era a inteligência dele. Ele vai usar essa inteligência, obviamente, para ajudar na questão de governar. A inteligência ajudou e depois complicou a vida dele, porque ele gostava tanto de estudar que em alguns momentos ele vai largar de mão o ser rei, vai ser muito mais estudioso, e aí ferrou para o lado dele. Mas enfim, ele teve que mostrar primeiro que ele não era um gurizão qualquer, que obviamente os caras que comandavam, os políticos brasileiros, deviam olhar com desconfiança para um gurizão de 15 anos. Então ele teve que mostrar que ele sabia o que estava fazendo. Então, o que a gente chama do período de organização do governo dele, nós vamos chamar de consolidação. Quer dizer, mostrou que ele sabia o que estava fazendo. Aí, o principal, ele conseguiu juntar essa galera que no geral poderia fazer oposição, poderia complicar a vida dele, num processo que ele chama de conciliação, que é o que aparece lá como a política da conciliação. E aí que entra, que é no geral, onde aparece o termo lá, está quase não, do parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas. Lembrem que no Brasil tinha uma monarquia parlamentarista, mas quem tinha o poder de fato? O rei, certo? Só que o Dom Pedro I quis usar esse poder e se ferrou, não foi? Ele bateu de frente com os caras e quis zarpar do Brasil. Como eu disse, o Dom Pedro II é mais inteligente, ele tinha um detalhe. Enquanto o pai dele era festeiro, ele queria sair na porrada, ele era um cara da diplomacia, da negociação. Então o que ele faz? Ele chama a galera que poderia complicar a vida dele e negocia com eles. Naquele momento, basicamente tinham dois partidos que eram os partidos mais poderosos. O antigo partido português, depois que o Dom Pedro I saiu daqui, virou um partido conservador. O partido brasileiro acabou virando um partido liberal. Então, nesse momento, basicamente, nós tínhamos dois grandes partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Certo? O que ele faz? Então, ele chama a galera lá do Partido Conservador e do Partido Liberal. E dá um papo reto para os caras. Ó, seguinte. Lá na Inglaterra, é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro. No Brasil, quem é que escolhe? Por que vocês brigam? Para chegar no poder. E cargo mais poderoso no Brasil, depois do rei, que aí não é escolhido, é hereditário, é o primeiro-ministro. Só que quem escolhe o primeiro-ministro é eu. Então vocês estão disputando esse cargo. Vamos fazer um esquema? Vamos alternar. Agora é o teu partido, é o Partido Liberal, digamos. Então, dessa vez, eu estou dizendo que eu vou indicar alguém que é do Partido Liberal para primeiro-ministro. Aí depois eu escolho um cara do Partido Conservador. E depois voltamos para o Partido Liberal, depois voltamos para o Partido Conservador. Quer dizer, uma questão de alternância no poder. Sou eu que mando. Que adianta vocês brigarem se no final quem vai dar a última palavra sou eu? Então vamos parar de brigar. Façamos um acordo. E ele faz esse acordo com os caras. Bueno, se são vocês que podiam complicar a minha vida e eu faço um acordo com vocês, vocês vão me incomodar? Estou de boa. Politicamente eu estou legal. Captaram? Tanto que teve uma charge que saiu numa prova do Enem, que aparecia o Dom Pedro, é como se fosse um carrossel, tá? Ele era o eixo do carrossel. Aí ele como se fossem os cavalinhos, tá? E cada cavalinho era um partido, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Tá? Esta charge, inclusive, é uma charge da época. Naquela época, lá, os jornais, e isso vai ser uma das coisas que vai marcar o governo dele, a questão da liberdade da imprensa. Então tem jornal lá que você dá porrada nele e de boa, diferente do pai dele. O pai dele se incomodou porque mandou matar lá o jornalista. Tá? Então, nesta charge mostrava justamente isso, charge da época. Tá? Que quem na verdade definia qual era o cavalinho que ia subir e o cavalinho que ia descer
Era o imperador. Tá? Então quer dizer, quem era a figura central? Era o imperador. Tá? Podia até estar o Partido Liberal agora no poder, mas depois o imperador só veio fazer isso aqui, ó. Captaram? Tá? Então essa charge inclusive colocava, mas quem era a figura central do poder no segundo reinado? É o imperador. Tá? Mas o imperador negociou com os caras. Então ele vai de certa forma comprar os políticos. Vamos usar essa expressão. Ele comprou os políticos. E os caras deixaram de incomodar ele. É claro que vão ter alguns políticos que não vão concordar com isso. É óbvio. Então vai ter cara que vai denunciar, vai ter alguns caras mais radicais lá. Claro que vão ter. Mas quer dizer, as principais lideranças dos partidos vão entrar no esquemão. E aí, beleza. Tá? Então a chamada alternância do poder foi conseguida pelo fato dele mandar. Por quê? Porque no Brasil era o imperador que escolhia o primeiro-ministro. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim? Mesmo? Tá. Então, beleza. Politicamente eu já mostrei para vocês como ele conseguiu essa certa tranquilidade. Pelo menos, isso aqui é de 1840, 1850, isso aqui é de 1850 até 1870. Então, até 1870, os primeiros 30 anos de governo dele foram relativamente tranquilos. É claro que em algum momento a coisa começa a complicar, porque se foi proclamada a República em algum momento é porque a monarquia já não era mais, né? Então a gente vai ver depois que em 1870 começa uma crise, que é aquela que lá em 1839 vai gerar a proclamação da República. Mas 30 anos houve uma certa tranquilidade para ele. Primeiro, porque ele negociou com as principais lideranças. É que a gente vai ver depois que nos anos 70 vão surgir outras lideranças que aí vão começar a questionar esse acordão. E aí começa a complicar para o lado do imperador. Certo? Mas, paralelo, a grande questão é que economicamente o país encontrou um produto. Quer dizer, o Brasil continuava focado na agricultura, né? E nesse caso uma agroexportação, quer dizer, exportação de produtos agrícolas, mas um produto que deu uma grana muito alta para o Brasil. E qual a diferença da grana do café para a grana da mineração e a grana do açúcar, por exemplo? A principal diferença dessa grana neste momento é que pela primeira vez nós vamos ter um grande produto de destaque e o dinheiro não necessariamente vai para fora, porque o açúcar ia para Portugal, a mineração ia para Portugal, só que agora o Brasil é independente. Quer dizer, essa grana vai poder ser investida aqui. A grana do açúcar era investida em Portugal, a grana do ouro investida em Portugal, agora a grana do café vai ser investida no Brasil. Então tem uma palavra que no geral eu uso para meus alunos, no geral eu digo, se tiver que resumir o segundo reinado numa palavra, esta palavra é modernização. Por quê? O segundo reinado vai ser marcado por um processo de modernização do Brasil. E esta modernização foi pancada pela grana do café. Quer dizer, em 1850, o mundo vivia a segunda revolução industrial, o Brasil começou a viver a primeira. Quer dizer, a indústria vai surgir no Brasil nesse contexto. E da onde saiu a grana para a indústria? Basicamente do café. Na segunda revolução industrial, o mundo vivia a era do motor a combustível, o telefone, a eletricidade. Quando é que essas coisas vão chegar no Brasil? Aqui, bancadas por quê? Grana do café. Então, houve um crescimento econômico, um processo de modernização do Brasil, em vários aspectos, não só, isso aqui eu não estou falando só em tecnologia. É claro que o Brasil era um país mega atrasado em termos de tecnologia, mega. Mas o período do segundo reinado foi um momento em que tecnologicamente o Brasil começou a se organizar. E é óbvio que a estrutura do Estado brasileiro, o Dom Pedro II teve mais calma, teve mais tempo para organizar o país e organizar a estrutura que nós chamamos de Estado brasileiro. Então o governo dele foi marcado por isso. E obviamente que o Estado ele precisa
para se organizar de dinheiro. De onde sai o dinheiro? Do Estado, dos impostos. Se a economia vai bem, tem bastante imposto. Se a economia vai mal, tem poucos impostos. Como a economia do Brasil cresceu, obviamente que a estrutura do Estado cresceu também. Entenderam? Então, um conjunto de coisas. É claro que, mas o café, acontece que no século XIX o café vai ser um produto de elite. Tanto que ainda hoje, os lugares, tem alguns lugares que botam o nome, né, do estabelecimento de café. Café isso, café, tipo, café de Minas. Dá um exemplo aqui para os alunos. Café de Minas é uma coisa mais chiquezinho, sei lá, alguns podem achar, né? Quer dizer, os lugares que querem dar um tchan, um pouquinho mais chiquezinho, né? Mais ou menos assim. Hoje nem tanto, mas naquela época eram os cafés. Era um dos lugares onde a galera se encontrava para tomar café mesmo, tá? E que a elite se encontrava, porque café era caro, muito caro. Quer dizer, teoricamente todos vocês têm café em casa, certo? Só que no século XIX o café era para pouquíssimos. E o Brasil se transformou no maior produtor do mundo. Assim como o Brasil continua sendo ainda hoje um dos maiores produtores do mundo de café. Então isso trouxe uma grana muito alta. E como eu disse para vocês, essa grana virou imposto, que aumentou a estrutura do Estado. Essa grana trouxe a possibilidade de modernizar o país. Porque quanto mais crescia a venda do café, maior a necessidade, por exemplo, de negociação. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa aqui em Cruz Alta, mas eu quero vender para o mundo. Pô, hoje eu boto aqui no Facebook, que é mundial, né? Boto aí, eu tenho plataformas, vamos dizer, posso botar aqui no meu celular e o mundo inteiro fica conhecendo. Naquela época, era assim? Como é que eu fecho um negócio? Se o Brasil vendia café para a Europa, para os Estados Unidos, que obviamente o café basicamente ia para fora, como é que eles fechavam o negócio? Tá, mas tem que mandar um representante. Tá, mas o cara levava um mês para chegar na Europa. Aí o cara vai lá, tem que conversar com os caras, aí depois faz o pedido. Aí leva mais um mês para chegar o pedido no Brasil. Aí tem que organizar tudo para mandar de novo, mais um mês. Quer dizer, como é que eu diminuo a distância? Porque obviamente tinha que ser por carta, né? Se eu tivesse que mandar qualquer documento era por carta. Como é que eu diminuo? Como é que eu facilito isso? Como eu disse, hoje eu tenho celular. Como é que eu faço? E algo mais moderno que a carta. Hã? Eu não entendi. Tem um representante lá. Mas mesmo assim, eu quero me comunicar com esse cara que está lá nos Estados Unidos. Fax é século XX. Mas, para ter fax, tem que ter telefone. Telefone era a última tecnologia do mundo no século XIX. Era top de linha. Antes do telefone, na verdade, paralelo ao telefone, teve o telégrafo. Já viram essas coisinhas nos filmes? Que era código Morse? Pois é. Então, quer dizer, o telégrafo, o telefone foram criados, quer dizer, não necessariamente com essa finalidade, mas obviamente que vai favorecer o mundaréu, né? Eu que sou um representante, sou um vendedor de café, eu tenho que ter um contato mais rápido. Pois é, só que tem um detalhe, seja telégrafo, seja telefone, é via satélite. Quer dizer, hoje temos, o satélite é coisa do século XX, como é que era século XIX? Cabo. É cabo. Tá, então eu quero conversar com um cara da Europa. Aí então automaticamente tem que ser um cabo do Brasil até a Europa. Mas entre o Brasil e a Europa temos um problema. O que tem entre o Brasil e a Europa? O mar. Então quer dizer que eu tenho que largar um cabo que atravessa todo o Oceano Atlântico. Os caras fizeram isso? Fizeram.
Ainda hoje, boa parte dos cabos de internet estão via oceano. Ainda hoje, a conexão que nós temos, mais segura por cabo, o satélite pode estragar. E vocês acham que os cabos atravessam por onde? Pelos oceanos. Tá? Então, e ainda tem. Claro que começou como? Com o telégrafo. O cabo, claro, século XIX, gente. O cabo que saísse daqui ia até a Europa. Sim, foi feito. Quer dizer, mega coisa, tipo, mega engenharia. Isso foi feito no Brasil, no Grande, onde? No café. Não necessariamente os caras venderam café para. Não necessariamente assim, tão direta a coisa. Mas a grana do café que movimentou, né, muita grana no Brasil, fez com que alguns investidores bancassem a ideia de um cabo telegráfico que saísse daqui. Então, telégrafo, telefone, o trem, o que tinha de mais top, né, em termos de transporte? Era o trem. Como é que as ferrovias chegaram no Brasil? Graças ao café. Quer dizer, as primeiras ferrovias criadas no Brasil tinham uma finalidade: transportar café. Automaticamente vão transportar pessoas. Entenderam a importância do café e de como eles ajudaram a revolucionar do ponto de vista tecnológico do Brasil. E aí, quer dizer, um processo de modernização do país. Volto a dizer, aquilo que tinha de top no mundo chegou no Brasil naquela época. Em partes, graças ao próprio Dom Pedro II, que ele era uma espécie de entusiasta, que ele era um estudioso, né? Então ele era um cara entusiasmado com essa história de tecnologia. Tanto que uma curiosidade, digamos que o telefone, a invenção do telefone tem um dedinho do Dom Pedro II. Um dedinho bem grande do Dom Pedro II. Não foi ele que inventou o telefone. Tem uma discussão, inclusive, que tem um brasileiro lá. A versão oficial é um cara chamado Graham Bell. Deve ter ouvido falar desse carinha. Tá? Acontece que lá nos Estados Unidos, que vai ser tipo um dos grandes centros de inovação, como ainda é hoje no mundo, né, lá por volta de 1850, 50, 60, tinham feiras de invenções. Os Estados Unidos vai ser top naquela época. E o Graham Bell vai ser o cara que vai expor a invenção dele numa dessas feiras. Em uma cidade, não lembro agora, uma cidade fugiu. Massachusetts, não lembro o nome da cidade. Enfim, ele participou de uma feira de invenção. Olha a curiosidade, aí entra a figura do Dom Pedro II. Adivinha quem foi o cara que era o julgador e que mostrou, que de certa forma deu um prêmio para aquela feira de invenções ao telefone? Dom Pedro II. Ele era um dos caras mais inteligentes do mundo, então ele era convidado para essas coisas. E segundo consta, a feira estava para fechar e nem todos os inventos tinham sido avaliados. E o Dom Pedro II ficou sabendo do telefone. Ele disse: para lá, não fecha a feira enquanto eu não olhar para a invenção. Ele foi lá, olhou o telefone, se entusiasmou tanto e ajudou o Graham Bell a ganhar destaque, e o telefone chegou até nós. Tanto que o Dom Pedro vai ser um dos primeiros caras do mundo a ter telefone. O único problema é que não tinha com quem falar, né? Porque ele tinha telefone, mas as pessoas não tinham. Aí, obviamente, que ele manda instalar cabos de telefone e compra telefone para a galera poder falar com ele. Mas, enfim, então entendam, há um processo de transformação. Há alguns anos, a Universidade Federal de Santa Maria, boa parte das escolas aqui eram vinculadas a algum tipo de PACE, não sei se um dia vocês ouviram falar isso, que era um processo que, inclusive, o Enem está querendo ficar parecido. Aquela história lá de ter uma prova no primeiro, uma prova no segundo, uma prova no terceiro. Santa Maria tinha isso, tá? Que era o PACE, depois virou um processo seriado, enfim. E Santa Maria tinha um termo para designar esse momento da história do Brasil, que era o segundo reinado, né? Que era, então, as escolas aqui no geral trabalhavam com isso, modificações, esse era o termo, modificações estruturais do Brasil da segunda metade do século XIX. Esse é o termo que eles usavam para definir o segundo reinado. Modificações estruturais, quer dizer, a estrutura do Brasil se transforma a partir do segundo reinado. Então, por isso a importância desse período, que é interessante que vocês gravem algumas coisinhas. Mas isso eu vou ter que ficar mais para a aula que vem, daqui a pouco já vai tudo na aula, mas entendo que esse processo de modernização, ele não vai ser só do ponto de vista tecnológico. O Brasil vai crescer e uma das coisas, aqui vai surgir de certa forma um problema que nós discutimos de novo, para a questão atual. Hoje nós falamos, tem um movimento inclusive que é chamado Movimento Beira-Trilhos, já ouviram falar?
né? Tem um processo judicial da empresa, que hoje é a Rumo, que controla as ferrovias, né, aqui na nossa região, e de que as pessoas que construíram suas casas em volta dos trilhos deverão sair, porque aquelas terras são da empresa. Ouviram falar? Então nós temos um movimento que não é só em Cruz Alta, o país inteiro, né, chamado Movimento Beira-Trilhos. E aí tem uma galera, se alguém mora aqui na ferroviária já deve ter pensado assim, porque em algum momento ficou preso lá esperando o trem manobrar, né, não só na ferroviária, mas lá é o principal. Quem foi que meteu os trilhos de trem no centro da cidade? Alguém já falou isso ou já pensou isso? Tanto que tem uma ideia de tirar os trilhos do centro da cidade e botar para fora. Por quê? Acontece que quase não. Que quando as ferrovias chegou em Cruz Alta, ela não era no centro, ela era por fora da cidade. Só que a ferrovia ela vai ser tão importante para a cidade que o que as pessoas vão fazer? Elas vão começar a morar em volta da ferrovia. Tá? Então, as ferrovias ajudaram a desenvolver os municípios. Inclusive, esse processo de modernização entra num detalhe, que é o que é chamado processo de urbanização no Brasil. As cidades começam a crescer. O foco do Brasil sempre foi interior, as fazendas. Aqui as cidades começam a ganhar destaque. E a ferrovia vai ser uma dessas coisas que vai ajudar. Tá? Mas daí esse processo de modernização falaremos aula que vem. E aí já temos que falar da República, início da República. Fechamos o segundo reinado e República para chegar no século XX. Para já falar de imperialismo, Primeira Guerra Mundial, né? Então nós estamos chegando a esse século XX. Mas eu não sei se vocês viram o horário, nós teremos aí uma série de aulas agora. Acho que semana que vem nós não temos, mas depois toda quarta-feira vamos ter aula de história. Então aí vamos colocar o conteúdo aí, tranquilão, bem de boa, vamos ver se esse conteúdo é legal. Só que eu quero fazer para vocês uma dessas aulas, e acho que eu vou pegar a história que obviamente eu tenho mais, para nós analisarmos questões, principalmente aquelas do simulado e outras questões em conteúdos diversos. Fechou?